Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E a aula de hoje, essa nossa videoaula de hoje, eu não estarei sozinho. Eu trouxe aqui para vocês a Olinda. Isso mesmo, a Olinda é a minha planta de estimação, é o melhor ser vivo que eu pude encontrar para poder criar dentro do meu espaço onde eu vivo com minha mulher, o meu espaço de descanso do guerreiro. Por quê? Porque a Olinda, ela se vira sozinha. A única coisa que ela pede para mim é um pouco de água, dia sim, dia não. Então jogo aqui um pouquinho de água dentro na terrinha que ela está aqui vivendo, jogo uma aguinha aqui e o resto é com ela. A Olinda, ela se alimenta sozinha. Por quê? Porque usando as suas maravilhosas folhas, ela absorve luz solar. Ela também tem uma estrutura aqui chamada de estômato, que são estruturas que abrem e fecham, aonde ela consegue pegar CO2. Então ela usa CO2, ela usa luz solar, um pouco da água que eu dou para ela, para produzir o seu próprio alimento, para produzir o seu próprio açúcar. É por isso que eu digo que a Olinda, ela é autótrofa, ela produz o seu próprio alimento, usando esses elementos, luz solar, CO2 e água, fazendo o processo mais importante do planeta Terra, fazendo o que eu chamo de fotossíntese. A Olinda agora ficou de lado porque a coisa ficou séria. Então o que é fotossíntese? Fotossíntese nada mais é do que a transformação da energia luminosa em energia química na molécula de açúcar. É isso que a planta vai fazer. A fotossíntese, ela é dividida em duas etapas. Nós temos a fase clara ou etapa fotoquímica, que é onde a planta vai utilizar a energia proveniente da luz solar, e nós temos também a fase escura ou etapa química, aonde irá ocorrer a fabricação de açúcar para que a planta possa utilizar esse composto orgânico como fonte de produção de ATP no futuro, quando ela precisar de energia. Nessa nossa videoaula, nós iremos falar apenas da etapa clara, da etapa fotoquímica da fotossíntese. Essa etapa, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a energia da luz do sol, a energia eletromagnética, em energia química. Essa energia química será o ATP, duas moléculas, o ATP e o NADPH. É isso que a fase clara tem como objetivo: transformar energia luminosa em energia química. Por quê? Porque a energia luminosa, ela não é útil, ela não é fácil de ser utilizada dentro das células, ela não pode ser estocada, ela não pode ser armazenada. É por isso que existe a fase clara ou etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica, ela vai ser dividida ainda em duas fases. Nós temos a fotólise da água, que é a primeira etapa, e nós temos a fotofosforilação. A fotólise da água nada mais é do que a quebra da molécula de água utilizando a energia luminosa para que isso possa ocorrer. Então eu pego a energia luminosa e quebro a molécula de água. Já na fase de fotofosforilação, eu vou formar duas moléculas químicas, ATP e NADPH. Ainda, a fotofosforilação, ela pode ser dividida em duas etapas, em fotofosforilação acíclica e fotofosforilação cíclica. Parece difícil, né? Mas não é. Eu vou mostrar uma imagem agora para vocês, mostrando principalmente a fotofosforilação acíclica dessa fase clara, mas dentro dessa imagem você vai ver fotofosforilação cíclica e você também vai ver a fotólise da água e para que esses processos ocorrem e como ele será utilizado no decorrer da fotossíntese.
Aqui está, então, o processo de fotofosforilação acíclica. Credo, Jubi, que horror! Você vai ver que esse processo ele é extremamente fácil de entender. Primeiramente, você precisa ter na sua mente aonde você está. Nós estamos dentro do tilacoide de uma planta, lá no cloroplasto. Então, ó, pega a célula da planta, pega o cloroplasto. Dentro do cloroplasto nós temos os tilacoides. Estamos dentro desses tilacoides, porque é lá que vai ocorrer o processo de fotofosforilação acíclica. Por quê? Porque é lá que nós encontramos as clorofilas, que são pigmentos que irão absorver a energia luminosa, a energia proveniente do Sol. Então vamos olhar aqui, ó. Essas moedinhas que vocês estão vendo são as clorofilas P680. Por que P680? Esse 680 representa o comprimento de onda que ela consegue absorver proveniente da energia luminosa. Então olha só que legal. Quando a energia luminosa chega nessas clorofilas, os fótons, que nada mais são do que pacotinhos que carregam energia eletromagnética, eles são absorvidos pela clorofila. Então, a clorofila ela está absorvendo energia luminosa. Vocês devem lembrar, lá da química, que quando átomos ficam altamente energizados, a tendência dos elétrons desses átomos é se afastar do núcleo do átomo em questão. Então, olha só que legal. A energia luminosa ela bate na clorofila, a clorofila absorve essa energia. Como a clorofila vai ficar altamente energizada, olha o que vai acontecer com os elétrons, ó. Eles se afastam da clorofila. Essa seta representa 2 elétrons que estão se afastando da clorofila. Agora, olha que bacana. Pense com o Jubilu. Quando for noite, por exemplo, e a clorofila parar de absorver a energia luminosa, a tendência desse elétron é perder energia. E assim ele vai se aproximar novamente da clorofila. Mas olha que bacana. Quando esses elétrons eles estão perdendo energia, eles não voltam para a mesma clorofila. Então, os elétrons que estão aqui, ó, eles vão perdendo energia e eles vão retornar para outra clorofila, chamada de P700. Porque P700, 700 representa o comprimento de onda máximo que essa clorofila consegue absorver. Por isso que esse processo é chamado de fotofosforilação acíclica, porque o elétron perdido por uma clorofila não irá retornar para a mesma clorofila, ele vai para outra clorofila. Agora, vamos dar muitos philosophies of life. Primeiramente, quando esse elétron vai perdendo energia para retornar para essa clorofila aqui, ele vai liberando energia. Né? Claro, ele está perdendo energia, então essa energia vai sendo liberada. Essa energia que está sendo liberada pelo elétron durante essa caminhada que ele está fazendo, ela será utilizada para fazer o bombeamento de prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide. Então, esses prótons de hidrogênio eles estão sendo bombeados através da energia que está sendo utilizada, vinda proveniente desse elétron aqui que está fazendo essa trajetória. Ai, Jubão, mas para que eu fico bombeando prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide? Porque a energia proveniente desses prótons de hidrogênio, mais especificamente da movimentação deles, será utilizada para a formação de ATP. Eu vou pegar o ADP, que é uma molécula que tem 2 fosfatos, e vou unir esse ADP a um outro íon fosfato. E aí eu vou ter o ATP, 3 fosfatos. Repare que eu pego o ADP e coloco um íon fosfato. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fosforilando a molécula de ADP para formar ATP, utilizando a energia de quem? A energia que veio da luz. Por isso que eu chamo esse processo de fotofosforilação. Eu uso a energia proveniente da luz do Sol para a formação do ATP. Repare que aqui tem um monte de nome feio. Fiofitina, plastoquinona, plastocianina. Quem são esses carinhas aqui? Nada mais são do que moléculas carregadoras de elétrons. Elas levam o elétron até a outra clorofila. Agora, vamos para esse outro centro de clorofilas. O primeiro que nós vimos aqui é chamado de fotossistema 2. Agora eu vou conversar com vocês
sobre o fotossistema 1. Mas Jubão, por que tu explicou primeiro o 2 e depois você vai explicar o 1? Porque foi a ordem que eles foram descobertos. Primeiro a ciência descobriu o fotossistema 2 e depois o fotossistema 1. Por isso que ficou ao contrário. Mas aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. A energia luminosa vai energizar as moléculas de clorofila. Aí as clorofilas vão perder elétrons, só que esses elétrons perdidos eles não vão voltar para as mesmas clorofilas. No caso do fotossistema 1, os elétrons que são perdidos, eles são transferidos para uma enzima, uma coenzima, chamada de NADP. O NADP ele é uma molécula oxidante também. Ele vai pegar elétrons. E aí ele pega elétrons mais prótons de hidrogênios e se transforma em NADPH, uma molécula altamente energizada, assim como o ATP. Há muita energia aqui. Então, na verdade, o que está acontecendo nessa etapa de fotofosforilação acíclica? Nós estamos transferindo a energia luminosa, aí ela é transformada em energia elétrica, e aí essa energia elétrica é transformada em energia química, que é o ATP e o NADPH. Ambas moléculas serão utilizadas na fase escura da fotossíntese, num processo de várias reações químicas chamadas de ciclo de Calvin. Então, vamos dar aquela resumida aqui para vocês. A energia luminosa bate na clorofila, deixa ela altamente energizada, assim o elétron se afasta da clorofila. Quando esse elétron perde energia, ele é transferido para outra clorofila. Nessa transferência, perde-se energia. E aí essa energia é utilizada para o bombeamento de prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide, e depois essa energia proveniente da movimentação desses prótons será usada para formar ATP. Aqui essa clorofila também perde elétrons, e aí o que vai acontecer? Esses elétrons são transferidos por citocromos também, a filoquinona, principalmente a ferrodoxina, e aí nós formamos o NADPH. Só um detalhe, quando uma clorofila perde elétrons, ela fica muito instável. Quando a P700, essa clorofila, perdeu elétrons, ela rapidamente recebeu os elétrons que vieram da clorofila do fotossistema 2, da P680. Assim, ela se tornou uma clorofila estável novamente. Só que olha o que acontece aqui. A P680 não vai receber os elétrons que ela perdeu de outra clorofila. Não, ela vai receber os elétrons que ela perde da água, da molécula de água. Por isso que existe na fase clara também uma reação química chamada de fotólise da água. O que é a fotólise da água? É a quebra da molécula de água utilizando-se energia luminosa, utilizando-se energia eletromagnética proveniente da luz do Sol. Tá, Jubão, então explica direito essa fotólise da água. Vou explicar. Quando eu quebro a água, eu produzo elétrons. Para que eu vou usar esses elétrons? Para recompor os elétrons perdidos por essa clorofila. E esses elétrons que ela perdeu são recompostos pelos elétrons provenientes da molécula de água. Eu também vou produzir oxigênio molecular. É esse oxigênio que será liberado pela planta através dos estômatos para você respirar. Isso mesmo, esse oxigênio que você está respirando, ele vem da quebra da molécula de água. E eu também vou liberar prótons de hidrogênio. Você já deve estar entendendo para que eu vou utilizar esses prótons de hidrogênio. Ou eu uso os prótons de hidrogênio provenientes da água para formar o NADPH, olha o H aqui, esse H é hidrogênio, ou eu utilizo esses prótons de hidrogênio para movimentá-los pela membrana do tilacoide da planta para gerar energia para a produção de ATP. Então é isso que a fotólise da água vai fazer. É por isso que você molha a plantinha. Você molha a plantinha para que ela absorva essa água e para que ela possa fazer fotossíntese. Só um detalhe. Existe uma outra reação química chamada de fotofosforilação cíclica. Nesse caso, o elétron, ao invés dele ir para outra clorofila, ele irá retornar para a mesma clorofila. Então, olha o detalhe. Se a clorofila perde o elétron se afasta e vai para outra clorofila, é fotofosforilação acíclica. Se o elétron voltar para a mesma clorofila quando ele perde energia,
Eu chamo isso de fotofosforilação cíclica. Só um detalhezinho, para sair logo dessa imagem, você já está cansado de olhar essa foto. No caso da fotofosforilação cíclica, eu só produzo ATP. Na fotofosforilação acíclica, que é o que você está vendo nessa foto aqui, eu irei produzir ATP, mas eu também irei produzir NADPH. Dúvidas ainda? Então vamos ver uma animação. Agora eu vou mostrar uma animação para que você entenda como essa imagem ocorre de forma, claro, em movimento, fica muito mais fácil, lá nos tilacoides e dentro do cloroplasto das plantas. Joga aí a animação. Bom, aqui nós temos uma célula de planta e nós vamos pegar o cloroplasto que está dentro dessa célula de planta. Então vamos lá para o cloroplasto, onde temos várias tilacoides aqui dentro. Agora eu peguei uma tilacoide e olha que a tilacoide tem a sua membrana, né? Eu irei pegar um pedaço dessa membrana do tilacoide para explicar como ocorre a fotofosforilação acíclica. Então eu peguei um pedacinho do tilacoide. Aqui embaixo do vídeo nós temos o estroma, que é a parte interna do cloroplasto, e aqui em cima do vídeo é dentro do tilacoide, dentro lá da moedinha que eu já expliquei para vocês. Essas proteínas, ó, representam o fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1, que está cheio de clorofila. Além disso, repare que na membrana do tilacoide é onde estão as proteínas carregadoras de elétrons, né? Nós temos várias aqui, ó, você está vendo a plastoquinona, os citocromos, plastocianina, ferrodoxina, NADP-redutase, todas elas transportam elétrons. O que mais que nós temos aqui? Ainda nós temos a ATP sintase, que é uma proteína que vai fabricar ATP pegando a movimentação desses prótons de hidrogênio que estão dentro do tilacoide. Esses prótons irão passar por dentro dessa proteína para que o ATP possa ser fabricado. Bom, vamos começar aqui com o fotossistema 2. Você tem a absorção da luz pelas clorofilas. E aí, essa energia absorvida pelas clorofilas do fotossistema 2, são cerca de 300 clorofilas, elas passam toda essa energia para uma única clorofila, que eu chamo de centro de reação, é o complexo antena. Como essa clorofila vai ficar altamente energizada, ela irá perder elétrons, os elétrons se afastam dos átomos. E olha só os elétrons sendo perdidos, né? E esses elétrons, ao invés de voltarem para a mesma clorofila, eles serão transportados para a clorofila. Agora, olha que bacana. Essa clorofila está instável, ela perdeu elétrons. Da onde é que ela recebe os elétrons de novo? Da quebra da molécula de água. Olha só, a molécula de água é quebrada e aí você tem a doação desses elétrons que vêm da água para a clorofila. Além disso, na quebra da molécula de água, ó, eu liberei o oxigênio atmosférico e também liberam prótons de hidrogênio que irão ficar no interior da tilacoide. Bom, olha só que legal. Os elétrons agora perdidos pela clorofila são transportados e essa energia que ele libera é utilizada para fazer o bombeamento de prótons de hidrogênio da parte externa do tilacoide para a parte interna. Então está aqui os elétrons que a clorofila perdeu no fotossistema 2. Ela está sendo transportada, ó, passou pela plastoquinona, agora vai passar pelo complexo de citocromos. Agora ela vai para a plastocianina. São todas moléculas que carregam elétrons. Agora esses elétrons foram transportados para o fotossistema 1. Fotossistema 1 é a mesma coisa. As clorofilas do complexo absorvem luz. Todas elas passam essa energia para o complexo antena, que é a clorofila P700. Ela fica altamente energizada, perdendo elétrons. Esses elétrons que ela perdeu serão recompostos por esses elétrons que vieram do fotossistema 2. Então, está aí os elétrons sendo recompostos. Olha que legal. Ela perde elétron e recebe um. Olha lá. Já está instável. Já está estável e agora os elétrons são transportados para a formação do NADPH. Olha o NADPH sendo formado. Olha aqui que legal. É uma molécula que também pega elétrons, né? Olha só, e agora você tem a formação do NADPH, que será utilizado na fase escura da fotossíntese. Vamos ver agora a formação do ATP. Então, os prótons de hidrogênio que estão aqui dentro do tilacoide, agora eles irão passar, ó, pela ATP sintase. E isso produz uma energia, que é utilizada para fazer fotofosforilação e formar ATP. Olha o ATP sendo formado. Então, isso aqui
é a fotofosforilação acíclica. Organizando agora as ideias dentro do teu cérebro. Então, o que seria aí a fase clara ou etapa fotoquímica? Primeiramente, você sabe, ela ocorre aonde? No cloroplasto, no tilacoide do cloroplasto. Então, lá dentro do tilacoide do cloroplasto, nós teremos a etapa fotoquímica ou fase clara, que consiste no quê? As clorofilas absorvem luz do sol, ficam altamente energizadas, com isso elas perdem o elétron. A movimentação desse elétron pela membrana do tilacoide libera energia, e essa energia vai ser utilizada para a fabricação de ATP e de NADPH. O que eu fiz então? Eu peguei a energia do Sol e transferi essa energia do Sol para duas moléculas que têm muita energia também, que é o ATP e o NADPH. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas moléculas energéticas e vou mandar para a próxima fase da fotossíntese, que é a fase escura ou etapa química. Não se esqueçam que quando você perde elétrons, quando a clorofila perde elétrons no fotossistema 2, por exemplo, esses elétrons serão recompostos pelos elétrons provenientes da quebra da molécula de água na reação de fotólise da água. E meu Deus do céu, não esqueça nunca, o oxigênio que você respira, ele vem da quebra da molécula de água nessa fase clara da fotossíntese. Ele não vem, em hipótese alguma, do CO2. Exercíciozinho, Joe, pra gente ver como isso é questionado nas provas. Biribicatabamba. Questãozinha da Universidade Federal do Tocantins, 2008. Relacione os eventos exemplificados na coluna A com as fases da fotossíntese descritas na coluna B. Então aqui nós temos a coluna A com vários eventos que ocorrem na fotossíntese, e aqui nós temos a coluna B, onde o número 1 é representado pela fase fotoquímica, que nós vimos nessa videoaula, e a número 2 é a fase enzimática ou a fase escura, que nós iremos ver na próxima videoaula. Bom, na coluna A, então, primeiro evento, fotofosforilação cíclica. Esse é um evento que nós vimos nessa videoaula, que sim, ele ocorre na fase clara. Então, número 1 para ele. Segundo evento, fotofosforilação acíclica. Tem foto, é luz. Se tem luz, meu amigo, é etapa fotoquímica, sim, também número 1 para fotofosforilação acíclica. Foto de novo. Fotólise da água e liberação de oxigênio. Isso também ocorre na fase fotoquímica. Então, número 1 de novo para cá. Fixação do CO2. Isso você não viu nessa videoaula. Por quê? Porque a fixação do CO2 só ocorre na fase química, que aqui está sendo chamada de fase enzimática. Então, número 2 para essa aqui. Produção de carboidrato também é na fase escura, também é na fase enzimática. Número 2 para essa afirmativa. E essa aqui, produção de ATP e NADPH2. Isso também irá ocorrer na etapa clara, na fase fotoquímica. Número 1 aqui também. Aí ele vem com a perguntinha. Das alternativas a seguir, qual descreve a sequência correta de associação das colunas A e B? Galera boy, a sequência correta aqui é 1, 1, 1, 2, 2, 1, gabarito letra D, de damos um duro danado para estarmos aqui. Calma, ainda não acabou o videozinho. Joga aqui ou lá. Quero que você jogue aí a fórmula da fotossíntese. O que nós utilizamos até agora dessa fórmula da fotossíntese e o que a gente já produziu? Porque basicamente, por exemplo, você vai fazer uma prova aí mais contextualizada, ele quer ver se você entende a fórmula da fotossíntese. Então é importante você saber isso. Primeiramente, eu já usei o CO2? Ainda não usei o CO2.
Já usei água? Sim, eu já usei a água. Usei a água para quê? Eu quebrei essa água, liberei o oxigênio e utilizei os prótons de hidrogênio e os elétrons dessa molécula de água para a produção de ATP e de NADPH. Tranquilaço? Agora, já usei a luz? Já usei a luz. Já usei clorofila? Já usei clorofila. E o que eu produzi? Eu ainda não produzi açúcar, mas eu já produzi o oxigênio atmosférico. Então, o oxigênio, ele já foi liberado. Essas partes que eu não utilizei, ou seja, eu não usei o CO2, eu não fabriquei ainda açúcar. Isso irá acontecer na próxima fase da fotossíntese, que é a fase escura, que você não pode perder. Um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que tenha sido útil. Tchau!